Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu trago para vocês uma questão muito importante, um assunto muito importante do regime próprio, que é essa nova regra, que muita gente não entende, né? A regra de aplicar o teto do regime geral para o regime próprio. Como é que é esta regra e em quando que deve se aplicar o teto do regime geral ao regime próprio, tanto para as contribuições quanto para o valor dos benefícios? Eu vou detalhar isso para vocês agora. Vamos para a tela. Muito bem, vamos ver então como é que funciona a aplicação do teto do regime geral no regime próprio. Olha só, parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal de 88. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, é uma determinação, por uma lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regimes de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Então, a Constituição determinou que todos que tenham regime próprio de previdência instituam, a União, Estado, DF, municípios, todos instituam regime de previdência complementar para os seus servidores ocupantes de cargo efetivo vinculados ao regime próprio de previdência. Observado o limite máximo dos benefícios do regime geral, ou seja, após a instituição desse regime de previdência complementar, o regime próprio de previdência ficará limitado a benefícios no mesmo valor do regime geral para aposentadorias e pensões do regime próprio, né? Ressalvado o disposto no parágrafo 16, a gente fala disso já já. Então, como é que ficou aqui? Com a instituição está mandando instituir regime próprio regime complementar de previdência. Então, a Constituição determina que regimes de previdência complementar sejam instituídos. E aí, quando União, Estado, DF, municípios instituem esse regime de previdência complementar, sabe o que acontece? O respectivo regime próprio passa a ficar limitado ao teto do regime geral. Quando se institui este regime de previdência complementar, tanto as contribuições do regime próprio ficam limitados ao teto do regime geral, quanto os benefícios do regime próprio ficam limitados ao teto do regime geral. Tranquilo? Mas esta limitação só ocorre quando da instituição do regime de previdência complementar. Vamos seguir. E depois eu falo da exceção mencionada aqui. A teto do regime geral, portanto, para benefícios do regime próprio. Olha só. Salvo para servidores que ingressaram, aqui está a exceção, a exceção. Salvo para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação do ato que instituiu o regime de previdência complementar, né? Então, apenas para servidores antigos, antes da instituição do regime de previdência complementar, e desde que não tenham optado expressamente pelo regime novo, neste caso, o regime próprio de previdência garantirá o pagamento apenas até o teto do regime geral, nada além disso, sendo pago eventual complemento não pelo regime próprio, mas pelo regime de previdência complementar. Então vejam, instituiu o regime de previdência complementar. Então, quando instituiu o regime de previdência complementar, quem entrou no serviço público antes disso, eu estou chamando de servidor antigo. Quem entrou no serviço público a partir da instituição do regime de previdência complementar para frente, eu vou chamar de servidor novo. Pois bem, o servidor novo já tem a regra dele nova, porque ele é novo, vai estar já com contribuição e benefício limitado ao teto do regime geral no regime próprio. Mas os servidores antigos, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público, né, anteriormente à instituição do regime de previdência complementar, eles podem optar. Se eles querem seguir a regra antiga, onde eles terão que contribuir sobre o salário integral, mas também receberão um benefício no valor integral do seu salário, ou se eles querem contribuir apenas sobre o teto e, consequentemente, ter um benefício de regime, né, também até o teto do regime geral. O regime próprio pagará um benefício até o teto do regime geral para aqueles servidores antigos que optarem pelo mecanismo novo. Então, resumindo, servidor novo, regra nova. Servidor antigo pode optar
pela regra antiga ou pela regra nova. Servidor antigo que optar pela regra antiga é aquilo que eu disse. Ele contribui sobre o teto, mas recebe o benefício sobre o teto. Regra nova, para servidor novo ou para servidor antigo que optou pela regra nova, só recebe benefício do regime próprio até o teto do regime geral. E nada além disso. O que recebe além disso não é pago pelo regime próprio, mas sim pelo regime de previdência complementar. Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir que eu ainda vou detalhar isso para vocês caso a caso. Vamos para a tela. Olha só. O regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ele oferecerá que tipo de plano de benefício? Obrigatoriamente, o plano de benefício que este regime de previdência complementar para servidor público vai oferecer é apenas e tão somente na modalidade de contribuição definida. O que significa isso? Não é. Você não vai fazer, por exemplo, contribuições aleatórias, né, para obter um benefício definido. Não. Não é o seu benefício que é definido. Você não sabe quanto você vai ganhar exatamente, né? Mas você sabe quanto você vai pagar. Por quê? Porque esse regime de previdência complementar, você tem que saber o quanto paga e não o quanto recebe. Tem regimes que você pode pagar um tanto para receber um valor pré-estabelecido. Aqui não. Aqui você não tem um valor pré-estabelecido que vai receber e pagar por aquilo. Você paga um valor pré-estabelecido e o quanto vai receber vai depender do quanto você acumulou. Então veja, regime próprio de previdência, regime de previdência complementar para servidor público efetivo oferecerá o benefício, né, decorrente aqui da modalidade contribuição definida. O que o servidor público, você quando ingressar no serviço público, caso faça adesão ao plano de previdência complementar, já que ele é facultativo, você vai saber o quanto você recolhe de contribuição. Ainda não sabe com certeza quanto vai receber, mas sabe quanto recolhe, porque a sua contribuição é definida, o seu benefício não. Seguindo, né? Observando aqui o disposto do artigo 202 da Constituição, e será efetivado por meio de quem? Quem que vai efetivar esta previdência complementar para servidor público? Uma entidade fechada de previdência complementar. Ou, aí é dada uma opção aqui, ó, na Constituição, ou uma entidade aberta de previdência complementar. Mas na prática, acaba sendo apenas entidade fechada, tá bom? Pela Constituição, ela permitiu que fosse aberta ou fechada, mas as normas de previdência complementar determinaram que, para este caso, somente será usada, dentre as duas opções, apenas a opção fechada, ok? Mas depois a gente adentra nesse assunto quando estudarmos previdência complementar. Por hora, eu quero que vocês saibam, que esta previdência complementar para servidor público, ela só pode ser, né, por meio de uma entidade de previdência que ofereça plano de benefícios na modalidade de contribuição definida. A Constituição diz, pode ser aberta ou fechada, mas as leis específicas de previdência complementar dizem que somente será fechada neste caso. Vamos falar agora, eu trouxe para vocês exemplo de cada situação. Vamos lá. Qual que é a primeira situação? Imagine vocês um servidor que ingressou no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar. Se ele entrou até essa data, significa que ele entrou desta data para trás, ok? E aí, temos a primeira situação em que ele entrou, né, até no máximo a publicação do regime de previdência complementar ou antes e não optou expressamente por este regime novo. Ora, se ele é um servidor antigo e não optou pelo regime novo, então ele mantém as regras de paridade entre ativo e inativo assegurados no termo da legislação. Paridade, integralidade. Então, olha que interessante. Quando eu chamo servidor antigo, é aquele que aderiu ao regime de previdência complementar até... é aquele que ingressou no serviço público até, no máximo, a data de publicação a implementação deste regime de previdência complementar. Nessa data ou antes, eu chamo de servidor antigo.
Se entrou depois, eu chamo de servidor novo. Pois bem, se for um servidor antigo, portanto, né, da implementação do regime de previdência complementar para trás, chamado de antigo, se ele é antigo e não optou pelas regras novas, ele era antigo e quis manter as regras antigas, ele continua com contribuição sobre o total da remuneração e se aposenta sobre o total da remuneração. Então, ele contribui sobre o total e se aposenta sobre o total. Não tem teto. Agora, vamos para as outras situações que todas terão teto. Olha só. A situação única é a uma que não respeita teto. Todas as outras, a 2, a 3 e a 4, respeitarão teto. Olha só. Situação 2. É o servidor público antigo, ou seja, que ingressou até a data de publicação da instituição do regime de previdência complementar. Portanto, ele é chamado de servidor antigo, só que ele optou pela regra do servidor novo. Ele optou pelo regime de previdência complementar. Ora, se ele é um servidor antigo, mas optou pela regra do servidor novo expressamente, aí vale para ele a mesma regra do novo. Qual seja, ele só contribui até o teto do regime geral, porém o benefício dele, né, de aposentadoria ou pensão no regime próprio também não pode ser superior ao teto do regime geral. Aqui está, olha só, né, a aplicação obrigatória do teto do regime geral para a sua aposentadoria e pensão, que serão pagas pelo regime próprio, sendo que o complemento será pago pela previdência complementar. Essa é a situação 2. Situação 3. Na situação 3 é servidor novo, né? Servidor que ingressou no serviço público após a data de publicação deste ato de instituição de previdência complementar. E, no caso, ele entrou após a implementação e ele optou expressamente pelo regime de previdência complementar. Já que é facultativo, ele tem que optar, né? Muito bem, nesse caso, também, obrigatoriamente, tem que aplicar o teto do regime geral às suas aposentadorias e pensões, que serão pagas pelo regime próprio. E haverá o complemento da previdência complementar. Então, é o caso de vocês, servidores novos. Ingressou no serviço público. Se você ingressou no serviço público e tiver optado por aderir também ao regime de previdência complementar, você está nessa situação 3. Você vai recolher para o regime próprio contribuições até o teto do regime geral e receberá aposentadoria e pensão pelo regime próprio até o teto do regime geral. O que você vier a receber a mais do que isso será pago para você pela previdência complementar. Ok? Isso se você é novo e optou por ter previdência complementar. Mas se você é novo, um servidor novo, e não optar por ter previdência complementar, pode? Pode. A previdência complementar é facultativa. Regime próprio é obrigatório, mas a complementar é facultativa. Se você é um servidor novo e não optou pela previdência complementar, você está na situação 4, olha só. Situação 4. Qual que é a situação 4? Servidores que ingressaram no serviço público após a data da publicação do ato que instituiu o regime de previdência complementar, ou seja, servidores que ingressaram após este prazo, né? Servidores novos. Só que imagine que você é um servidor novo, só que você não quer optar pela previdência complementar. Se você não quer aplicar, você, de qualquer forma, o seu benefício vai ser obrigatoriamente limitado ao teto do regime geral. Ok? No entanto, as suas aposentadorias e pensões serão pagas, né, pelo regime, aqui não é regime geral não, que serão pagas pelo regime próprio de previdência, porém, sem qualquer complementação. Não tem complementação. Então, se você é um servidor público novo e não aderiu à previdência complementar, você vai receber até o teto do regime geral a ser pago pelo regime próprio, só que você não tem complementação a receber porque não aderiu à previdência complementar. Na situação 3, você é um servidor novo, vinculado ao regime próprio, com previdência complementar. Na situação 4, você é um servidor novo, vinculado ao regime próprio, mas sem previdência complementar. Se você é um servidor novo com previdência complementar, você vai receber até o teto do regime geral do regime próprio e um adicional pela previdência complementar. Se você é um servidor novo, vinculado ao regime próprio, mas não optou pela previdência complementar,
O máximo que você pode receber de aposentadoria e pensão é só o teto do regime geral, pago pelo regime próprio, sem qualquer outro complemento, porque você não aderiu à Previdência Complementar. E já adianto, é extremamente vantajoso aderir à Previdência Complementar. Extremamente vantajoso. Por quê? Porque você coloca 100, o governo coloca mais 100, você fica com 200. Você coloca 1.000, o governo coloca mais 1.000. Né? O governo, eu digo o ente federativo ao qual você está vinculado. Você coloca 1.000, o ente federativo coloca mais 1.000, você ganha 2. Ou seja, para cada 1.000 que você coloca, você ganha mais 1.000 de cara. Para cada 500 que você coloca, você ganha mais 500 de cara. Qual é a aplicação que você ganha 100% instantaneamente? Previdência complementar dos servidores públicos. Fica a dica. Beleza? Muito bem, pessoal. Situação 1, servidor antigo que quis manter a regra antiga. Situação 2, servidor antigo que quis aderir à regra nova. Situação 3, servidor novo que aderiu à Previdência Complementar. Situação 4, servidor novo que não aderiu à Previdência Complementar. Das 4 situações, apenas o primeiro caso, que é o servidor antigo com a regra antiga, é que tem salário integral não limitado ao teto do regime geral. Todos os outros casos, o regime próprio só paga até o teto do regime geral. Combinado? E para fechar o nosso último assunto aqui da parte de custeio, da parte introdutória de regime próprio, antes de entrarmos em benefícios, eu vou trazer para vocês o abono de permanência. Não raramente tem aparecido nas provas esse abono de permanência. Vamos finalizá-lo aqui rapidamente. Vamos para a tela, logo depois da vinheta.